Oi, tudo bem? Silvia Han na sua timeline. E hoje eu quero contar uma história que me aconteceu quando eu estava muito gorda e depressiva e quase ninguém sabe dessa história. Foi um dos cliques da minha vida para que eu pudesse acordar, levantar e sair daquela condição que eu estava. Todos os fins de semana, depois que as minhas filhas nasceram, elas deviam ter uns 7 e 4 anos, eu sempre estava deitada na cama. Dava o fim de semana, eu não queria sair, eu não queria fazer nada, porque eu não tinha nenhuma motivação. Se tivesse festa, casamento, aniversário, eu não ia. E o meu marido, todo fim de semana, saía com as meninas, levava elas no parque, ia descer, fazia alguma coisa com elas. E numa dessas vezes que ele saiu, eu estava deitada, eu me lembro, eu estava deitada, era uma tarde, estava meio escurinho o quarto, sabe quando você baixa a persiana e fica só uma luzinha assim? Tava lá. E eu estava com 75 quilos e eu tenho 1,56 m, então eu estava muito acima do meu peso. E eu não sabia que eu estava com uma pequena depressão, porque eu não tinha ânimo, não tinha vontade de fazer nada, eu não queria encontrar com as pessoas. E eu estava nessa condição. Eu estava deitada, ele chegou e ele trouxe uma agenda para mim. Ele falou: olha, amor, lembrei de você. E trouxe uma agenda para mim. Quando eu peguei a agenda e olhei a capa da agenda, gente, eu fiquei chocada. Naquela hora, assim, a minha cara caiu. Porque na capa daquela agenda estava a Mafalda. E vocês sabem que é a Mafalda, né? A Mafalda é uma menina feia, gordinha, com uma barriga. Eu lembro ainda, eu acho que ela tava com uma blusinha assim, top, e a barriga de fora. E eu olhei pra ele, eu não consegui me aguentar. Eu olhei pra ele e falei assim: você tá achando que eu sou a Mafalda? Coitado, porque ele não tem contato com psicólogos e etc. E na hora ele falou: imagina, eu achei super fofinho, super bonitinho. Mas eu sei que o subconsciente dele fez uma ligação comigo. Por isso que ele gostou daquela capa, por isso que ele gostou daquela agenda. E quando eu recebi aquela agenda, eu falei: não é possível, não é possível. Ele tá me vendo como uma Mafalda. É o fim pra mim. E aquilo me deu um clique, porque eu falei assim: gente, eu tô a Mafalda. Eu tô feia, eu tô gorda, eu tô prostrada na cama. E depois daquilo, eu me senti muito mal. Eu realmente me dei conta da minha realidade, sabe? E muitas vezes a gente se culpa porque a gente está naquela situação, a gente começa a culpar. Eu culpava minhas filhas por causa da gravidez, porque eu sempre fui magra. E depois que eu engordei, entendeu? Indiretamente eu falava: nossa, depois que eu engordei, depois que eu engravidei, eu fiquei gorda. E tô gorda até hoje. Por quê? Porque eu tive filhas. Então eu tava querendo dar uma desculpa pra minha gordura, pra minha condição e colocar a responsabilidade nelas. Mas na verdade não é real. Eu tava gorda porque eu comia muito, ponto, tá? É uma questão de matemática, você come muito mais do que você gasta, né? Tirando algumas doenças, mas eu não estava doente. Então, um dos fatores cruciais para eu sair daquela condição foi poder ter a consciência, olhar para mim e dizer: poxa, eu não quero ser mais a Mafalda, eu não quero que meu marido me veja como alguém que é feia, que eu não gosto, eu não me identifico com a Mafalda. Eu acho ela horrorosa, eu não quero ser Mafalda, eu não sou Mafalda. Então, a partir do momento que eu tive a consciência e eu assumi o controle da minha vida, eu assumi a responsabilidade, falei: não, chega, eu vou assumir, você é a protagonista, o que eu preciso fazer para sair daqui? Minha situação atual, 75 quilos, eu quero chegar nos 55. O que eu preciso fazer para chegar nos 55? E foi assim que eu comecei a dar start, com mudanças pequenas, gente. Um dos maiores erros que eu vejo no emagrecimento é que as pessoas querem fazer mudanças muito restritas, muito radicais. E isso não dá certo, porque não é algo que você consegue levar para a vida inteira, tá? Então, tome o controle da sua vida, assuma o controle da sua vida, seja protagonista da sua vida que você consegue. Beijo.